E eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 9. Mateus 14, a partir do versículo 9, diz assim: O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Quero ler também Marcos 6,30. Diz assim, Marcos 6,30: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Nós acompanhamos aqui dois relatos, um em Mateus e outro em Marcos, e eles parecem ser bem diferentes, mas na verdade está acontecendo ao mesmo tempo. Esse período do ministério de Jesus, essa fase do ministério de Jesus, é um ministério, é uma fase, é um período do ministério muito importante, muito interessante, muito rico. Aqui Jesus, ele prepara os seus discípulos e envia todos eles em missão, de dois em dois. Fala: vocês vão sair aqui um pouco do tempo de ensino, e vocês irão pregar a palavra do reino, irão curar, irão expulsar demônios. Eu estou dando autoridade para vocês. Entrem na cidade e ali se estabeleça. Se a cidade não te receber, tire o pó do seu sapato, daquela sandália contra aquela cidade, e parta para outra cidade. E os discípulos foram em obediência. Os discípulos saíram da presença de Jesus, e durante um certo tempo eles partiram pelas cidades circunvizinhas, pregando o evangelho do reino. E depois de um tempo, a Bíblia não nos fala quanto tempo, eles voltam relatando a Jesus tudo aquilo que eles tinham feito. Senhor, eles voltaram alegres, eles voltaram entusiasmados, eles voltaram maravilhados, porque eles falaram: Senhor, os demônios, eles se submetiam ao teu nome, nós expulsamos demônios, nós curamos enfermos, grandes maravilhas aconteceram. E quando tudo isso estava acontecendo, chegou ao mesmo tempo os discípulos de João. Os discípulos de João Batista chegam ali com uma notícia não tão feliz e tão alegre quanto as dos discípulos. Eles relatam para Jesus: João Batista foi decapitado na prisão. João Batista, seu primo, aquele que preparou o caminho para que tu vieste, aquele da qual os profetas falaram, aquele que te batizou, ele está morto. E a palavra nos relata aqui nos dois textos que a mesma reação. Jesus, ele entra num barco e ele parte para um outro lugar, porque a palavra diz que
tinha tanta gente indo e vindo, tanta coisa acontecendo naquele momento do ministério de Jesus. Era uma grande multidão. Esses dias atrás nós tivemos um culto aqui, da qual teve 1000 pessoas aqui, e foi uma loucura gostosa, mas foi algo que em alguns momentos nós que estávamos ali atrás nos bastidores ficávamos: meu Deus, onde vamos colocar tantas pessoas? O que a gente vai fazer com as cadeiras? Tanta gente, tantas crianças no Kids, e aquele grande movimento, e coloca os jovens na frente, e tinha 1000 pessoas. E provavelmente nessa fase aqui, nesse tempo, quando isso aconteceu, tinha umas 10.000 pessoas com Jesus. Imagine 10 vezes mais o que nós passamos aqui alguns cultos atrás, acontecendo naquele tempo do ministério de Jesus. Um dia cheio, Jesus ensinava sobre o reino, pregava o reino, e depois ele operava sinais e maravilhas para comprovar o poder do reino, e ensinava o reino, e curava, e ensinava, e curava. E aquele dia cheio de atividades, tantas pessoas naquele momento do ministério de Jesus. E os discípulos chegam com aquelas notícias. Eu acredito que os discípulos tinham muitas novidades, detalhes para compartilhar com Jesus, mas não era possível ali. E Jesus fala: vamos para um lugar mais à parte, um lugar mais isolado, um lugar mais íntimo, para que possamos conversar. E junto com esse momento vem a notícia da morte de João Batista. E Jesus se entristeceu naquele momento com a morte de João Batista. E como líder, muitas vezes os nossos dias são assim. Alguém me manda uma mensagem de manhã falando: Sam, eu recebi uma promoção no meu emprego, e a gente se alegra. E à tarde alguém manda uma mensagem e fala: Sam, fui mandado embora. E no mesmo dia nós temos 2 notícias, uma boa e uma triste. A gente se alegra com um e se entristece com o outro. Tem dias que alguém fala: Sam, o que eu estava fazendo não deu nada, estou curado. E a gente fala: glórias a Deus. Mas quando é à tarde, alguém vem e fala: estou com meu filho no hospital, vai ter que ficar internado. O pastor relata aqui diversas vezes, dentro do ministério dele, que tem dias que ele enterra alguém de tarde e à noite faz um casamento. Nós que estamos no ministério, nós lidamos com esse extremo das notícias. Um momento, uma notícia boa nos alegra, outro momento, uma notícia triste nos pega desprevenido, nos deixa cabisbaixo. E assim foi Jesus. Mas os 2 relatos, eles terminam da mesma forma. Os 2 relatos dizem que quando Jesus desembarca daquele barco e ele vê uma grande multidão, ele se compadeceu. Apesar de Jesus estar triste com a morte de João Batista, apesar de estar cansado por ter sido um dia onde ele trabalhou muito, onde ele curou muitos enfermos, onde ele ensinou o reino, apesar de ser um dia da qual ele não tinha nem tempo para comer, cansado, com fome, triste, mesmo assim, quando ele olha aquela multidão, ele se compadece dela. E ainda que a vontade de Jesus fosse ficar a sós, ter um tempo sozinho com seus discípulos, quando ele vê aquela multidão, ele olha para ela e se compadece dela, tem compaixão dela. E isso não para Jesus. Isso não teve o poder de parar Jesus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Não deixe nada te parar. Não deixe nada te parar. Durante o ministério de Jesus, nós vimos que muitas notícias, circunstâncias e pessoas tentaram parar Jesus. Muitas circunstâncias aconteceram, quantas situações tentaram parar Jesus, mas não tiveram o poder de parar Jesus. E assim é conosco. Eu não sei quantas coisas você passou, por quantas situações, por quantas notícias, por quantas pessoas que tentaram te parar nesse ano de 2024. Porque enquanto estamos caminhando, o que o diabo não quer é que nós vamos até o nosso propósito, nosso destino. O diabo não quer que continuemos a andar. O diabo ele quer nos paralisar. O diabo ele quer nos fazer parar e abandonar tudo. E de repente nesse ano de 2024, algumas circunstâncias, algumas situações te paralisaram em algum momento.
De repente no ano de 2024, alguma situação, alguma notícia ruim, ou até mesmo boa, tentou paralisar o seu propósito. Mas você chegou até aqui. Eu não sei em qual estado você está nesse momento. Talvez você colocou no coração: não, esse ano eu vou servir. E de repente, por algum motivo, você não está servindo mais. Você colocou no seu coração: esse ano eu vou ler a Bíblia todos os dias. E você chega no final do ano agora, poucos dias para acabar, e você fala: não consegui concluir esse objetivo. Você falou: esse ano eu vou orar mais, eu não vou perder um culto, esse ano eu vou fazer algo diferente. Mas alguma coisa aconteceu e isso parou você. E eu quero dizer que nada tem o poder de te parar. Só vai parar se você autorizar. As circunstâncias, as situações que surgem só vão poder te paralisar se você permitir. Mas eu quero compartilhar com vocês como Jesus fez para não paralisar. Jesus, ele recebeu notícias boas, como nós vimos dos discípulos. Recebeu notícias ruins, como nós vimos de João Batista. E isso não paralisou ele. Jesus, ele foi ofendido quando chegam diante dele e falam: você está expulsando os demônios pelo espírito de Beelzebu. Isso foi uma ofensa muito grande para nós que não... Beelzebu não faz muito sentido para a nossa cultura, a gente nem entende. Mas é como se chegasse para Jesus e falasse: você está expulsando os demônios pelo espírito de Iemanjá. Você está expulsando o demônio pelo espírito de Ogum. Isso é algo que ofendeu realmente Jesus. Era uma ofensa. Mas isso não impediu Jesus de continuar expulsando os demônios, de continuar curando. Jesus, ele foi abandonado. Houve um momento que Jesus foi um pouco mais duro no seu sermão, nas suas palavras, e muitos dos seus discípulos o abandonaram, ficando apenas os 12. Mas isso não parou o ministério de Jesus. Pessoas talvez te abandonem no ano de 2025. Pessoas talvez te ofendam no ano de 2025. Mas você não pode deixar isso te parar. Isso não pode ter o poder de te parar. Você tem que fazer como Jesus, continuar olhando para o alvo, continuar olhando para a frente. E ainda que te ofendam, continue caminhando, continue servindo ao Senhor, continue seguindo a Jesus Cristo. Continue se mantendo em santidade. Ainda que te ofendam, ainda que te abandonem, continua, porque o Senhor, ele nunca vai te abandonar. Ainda que pessoas te abandonem, ainda que seus familiares te abandonem, ainda que pais te abandonem, o Senhor Jesus, ele não te abandona, nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Eu quero te convidar nesse momento a você escrever aí no chat, escreve aí: Jesus nunca me abandonou, Jesus nunca vai me abandonar. O abandono não pode te paralisar. Eu quero te convidar nesse momento a você falar: nada vai me parar durante esse ano 2025, nada vai poder me parar. Eu não vou deixar nada me parar. Glórias a Deus. Jesus ficou cansado. Jesus, quando chega ali naquele poço em Samaria, estava cansado, exausto. Seus discípulos foram até a cidade comprar alguns alimentos. De repente vem aquela mulher samaritana, e Jesus, mesmo cansado, exausto, naquele sol do meio-dia, isso não paralisou Jesus. Jesus vê uma oportunidade ali para pregar o reino, para restaurar uma mulher e para poder estabelecer o reino naquela cidade. E assim ele o fez. Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado. Mesmo quando ele foi rejeitado, ele não parou. Havia cidades que Jesus chegava, que as pessoas falavam: nós não queremos você aqui, saia daqui, nós não queremos sua presença aqui, Jesus, vá para outro lugar. E isso não parava o ministério de Jesus. Mesmo quando o rejeitavam, ele ia para uma próxima cidade e continuava a seguir as ordens do Pai. Ele sabia bem claro que o Pai tinha dado uma ordem para ele, tinha um propósito para ele, e ele seguiu firme. Ainda que pessoas te rejeitem, não deixe isso te parar. O encorajamento errado
Houve um momento que Jesus disse para os seus discípulos: eu vou morrer, é necessário que eu morra e que eu ressuscite ao terceiro dia. E Pedro chega diante de Jesus, chama ele à parte, e ele fala: não, Senhor, você não vai morrer não, para com isso, você não vai morrer. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não olha para o reino de Deus, você não cogita as coisas de Deus. Às vezes as pessoas querem nos paralisar com um falso encorajamento. Não, você não precisa ir para todos os cultos, não. Você não precisa servir sempre, ir no culto de manhã e à tarde. Não precisa de nada disso. Que isso? Não precisa. Para com isso. Ir limpar a igreja, ir para as conexões, ir para os estudos, estar lá servindo, servir 3, 4 vezes na semana. Isso não precisa não. Você acha que Deus quer isso? Às vezes as pessoas querem dar tapinha nas nossas costas e nos tirar daquele propósito da qual nós sabemos que Deus nos deu. E você vai falar: Satanás, para trás de mim, porque eu vou servir o meu Senhor sim, eu vou seguir o meu Senhor sim, eu vou lá, eu vou estar servindo no culto da manhã, no culto da tarde, quando precisar eu vou estar servindo. Não deixe os tapinhas nas costas tirar você do propósito, te paralisar. A falta de fé ao redor. Jesus enfrentou falta de fé ao redor. Ele chegava em lugares onde as pessoas não tinham fé, olhava para Jesus e falava: ixi, você eu conheço, eu sei de onde você veio, eu cresci com você. Mas quando ele enfrentava um lugar onde não tinha fé, ele partia para um outro lugar. Ele não estava nem aí, ele não deixava isso paralisar. Ainda que você esteja num lugar cercado de pessoas que não comungam da mesma fé que você, que não tem a fé, não deixe isso te paralisar. Continue, continue, continue. A fartura. Jesus passou por momentos de fartura. Isso não paralisou ele. Quantas pessoas, quando começam a receber um pouquinho mais, melhoram de vida, recebem uma promoção no emprego, deixam que isso paralisem, deixa de vir aos cultos, deixa de cumprir suas escalas, já começa a não vir mais todas as semanas, porque agora tem uma condição melhor, daí vai num shopping no final de semana, viaja no outro, começa a permitir que coisas boas também te afastem. Nós temos que tomar cuidado com isso. Não podemos deixar a fartura, o momento bom, as bênçãos da qual o Senhor nos dá, nos afastar dele. Quantas pessoas chegam quebradas, em dívidas? Quantas pessoas chegam mal, seus casamentos arrasados, e o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor prospera. E em pouco tempo essas pessoas acabam saindo da igreja, deixam de servir, porque agora tem uma outra visão. Guarde o seu coração, guarde o seu coração. Se o Senhor te abençoar, como Ele vai abençoar, como Ele tem abençoado a casa dele. Se o Senhor colocou isso no meu coração, porque Ele quer abençoar o povo dele ainda mais. Eu sei que 2025 vai ser o ano da qual nós seremos ricamente abençoados. O Senhor está levantando emparelheiros, um povo próspero. Essa casa estará cheia de pessoas abençoadas pelo Senhor, próspera. E que você não deixe isso te paralisar. As riquezas não irão te paralisar de servir ao Senhor. As riquezas não terão o poder de te parar, de continuar cultuando, seguindo ao Senhor. As tentações. Jesus foi tentado, e isso não paralisou. Jesus foi tentado pelo próprio Satanás. O próprio Satanás tentou Jesus. Eu acredito que nenhum de nós estamos preparados para ser tentado pelo próprio Satanás. E Jesus aguentou firme essa tentação. Ele não deixou isso paralisá-lo. Ele não deixou isso paralisar. Isso não teve o poder de parar Jesus. Esses foram alguns exemplos que eu dei. Tem muitos outros na palavra, da qual Jesus não tinha recursos, tinha que pegar emprestado. Vai lá e pegue aquele jumentinho emprestado. Fala que o mestre vai precisar daquele espaço ali em cima ali para se reunir com os seus discípulos.
Jesus passou por essa terra e Ele sofreu como nós sofremos. Falta de recurso, alegria, tristeza, agonia, decepção, inveja. Passou por tudo que nós passamos, mas isso não paralisou Jesus. Circunstâncias não paralisaram Jesus, e nem pessoas tiveram o poder de paralisar Jesus. Tentaram prender Jesus, tentaram capturar Jesus, mas isso não foi possível, porque ainda não havia chegado a sua hora. A palavra diz que eles iam tentar prender Jesus, eles iam ali, encurralavam Jesus no lugar, mas não conseguiam colocar a mão dele, porque não tinha chegado a hora dele. Pessoas vão tentar te parar, mas não vão conseguir, porque ainda não chegou a sua hora. Não é hora de parar. O Senhor está falando, ainda por mais que pessoas te encurralem, por mais que pessoas te persigam, por mais que pessoas se coloquem na sua frente e falem, agora é o seu fim. O Senhor está falando, não é o seu fim, porque não chegou a sua hora. Você vai cumprir o seu propósito. Apenas continue caminhando, apenas continue me servindo, apenas continue em santidade, me buscando em oração. Eu ainda continue me lendo a minha palavra. Nada vai te parar em 2025, nada vai ter o poder de parar. Tudo aquilo que você começar, você vai até o fim. Tudo aquilo que você já propôs no coração para 2025, não vai ter o poder de parar. Você vai chegar até o final para a glória de Deus. Aleluias. Agora quero ler com vocês João 12, versículo 27. Diz assim: agora a minha alma, Jesus falando, agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Mesmo Jesus passando por tudo isso que nós vimos, mesmo Jesus passando por angústias, dores, sofrimentos, traições, necessidades, Ele falou: Pai, não me livre de nada disso. Não me livre de nada disso, Senhor. Não me livre de passar por nada disso. Não me livre de passar pelas piores coisas que um ser humano poderia passar nessa terra, que foi o que Jesus passou, ser morto, ser crucificado naquela cruz. Não me livra disso, porque eu vim exatamente para isso. Esse é o meu propósito. Tudo que aconteceu na vida de Jesus tinha um objetivo: comunicar ao mundo físico e ao mundo espiritual o poder do reino. Se Jesus tivesse se limitado a passar por tudo isso que Ele passou, hoje nós não teríamos um intercessor diante do Pai, da qual nos entende, nos compreende, que sabe a nossa dor e intercede ao nosso favor. Será que você está orando, talvez orou nesses dias e falou: Senhor, eu gostaria de não passar por isso que eu estou vendo que eu vou ter que passar. Eu não queria ter que passar pelo desemprego, eu não teria que passar pela doença, eu não queria ter que passar pela difamação, eu não queria ter que passar pela rejeição, pelo abandono. Mas Jesus está falando: tudo isso é necessário que você passe, para que te forje um servo fiel a mim e te faça vencer diante dessas coisas, para que você tenha autoridade no mundo físico e no mundo espiritual, porque eu sei aonde eu vou te colocar, aonde eu vou colocar você. Você precisa vencer tudo isso para que você tenha autoridade. Quando Jesus venceu a rejeição, quando Jesus ele venceu a falta de recursos, a necessidade, quando Jesus venceu tudo isso, deu autoridade diante do mundo espiritual, para que hoje ele seja o nosso intercessor diante do Pai. E você também vai vencer. Não ore: Senhor, eu não quero passar por nada disso. Senhor, não quero passar por nada disso. Fala: Senhor, me fortalece para que eu possa ficar firme, ainda quando for provado, ainda quando eu for testado, ainda quando as coisas estiverem contrárias. Senhor, não me livre de nada disso, porque isso vai me fazer um servo mais fiel, isso vai me fazer um filho mais fortalecido. Tudo isso que está acontecendo, tudo aquilo que vai vir para tentar te parar, é a permissão do Senhor, não para te destruir, não para
te parar, não para te fazer desistir, mas para te fazer ir além. Se você não parar naquilo que vai se opor contra a sua vida, você viverá o melhor do Senhor em 2025 como você nunca viveu antes. Nós vamos entrar no ano da qual nós iremos viver as nossas maiores experiências com o Senhor, nossas maiores experiências com o Espírito Santo. Nós vamos entrar no ano onde nós viveremos as melhores experiências de culto nessa casa. Nós iremos ver curas ordinárias, mas curas extraordinárias neste lugar também. Nós iremos ver pessoas se convertendo, chorando aqui, se arrependendo do pecado. Nós vamos ver o maior movimento de batismo da qual nós nunca vimos antes. Nós iremos ter neste lugar um grande movimento espiritual da qual nós nunca vimos antes, mas isso nasce através de servos do Senhor que não param, que não desistem, que rompem com as dificuldades. Será que você pode glorificar o Senhor por isso? Porque nada parava Jesus. Por que será que nada parava Jesus? Aqui eu quero falar 3 pontos e ir para a conclusão. João 12, 27, como nós lemos, Jesus disse: foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus tinha um propósito claro. Quando se tem um propósito claro, não se para. Quando nós temos um propósito claro, quando nós sabemos o porquê estamos fazendo aquilo, nós não paramos. Por mais que as situações sejam contrárias, nós precisamos ter um propósito muito claro. Se não for claro aquilo o nosso propósito vai nos parar. Por que algumas pessoas começam faculdade e elas não terminam, não concluem? Porque não está claro no coração dela o propósito. Porque algumas pessoas começam a servir e depois de alguns meses abandonam seus postos, saem das equipes, porque não está claro o propósito, que é todos por uma alma, servir a Deus, servir pessoas. Por que algumas pessoas começam a ler a palavra e no meio do ano param? Porque não está claro a importância de ler. Então a primeira coisa, você precisa ter um propósito muito claro. O Senhor te chamou para ser um agente ativo do reino, para fazer a diferença onde você estiver, para adorá-lo em espírito e em verdade, para que onde você esteja as pessoas possam ler você e ver Jesus em você. Você, aonde você está, você é um agente de Deus. Você é a Bíblia sendo transmitida através das suas atitudes onde você está. É com esse propósito que nós temos que continuar servindo ao Senhor. Eu quero agradar a Jesus, eu quero agradar ao Pai. Jesus, ele tinha um objetivo, fazer a vontade do Pai. E chega um momento que o Pai olha e fala: esse é meu filho amado, da qual eu me agrado. Querer agradar ao Pai. Primeira coisa, eu quero que você coloque no seu coração: não deixe nada te parar. Tenha um propósito claro. Jesus vivia por propósito, não por proposta. Fizeram propostas para Jesus, tentaram forçá-lo virar rei antes da hora. Alguns gregos procuraram Jesus e quiseram conversar com Jesus, talvez até levar Jesus para a Grécia, talvez até levar Jesus, quero saber desses seus ensinamentos. Mas Jesus tinha um propósito. Não deixe as propostas te tirar do propósito. Não deixe, fale não. Se essas propostas que aparecerem não estiverem apontando para o seu propósito, rejeite, que não vem do Senhor. Viva por propósito, não por propostas. Jesus não permitia que as propostas paralisassem. Segundo, Jesus procurava agradar ao Pai, não aos homens. João 6,38 diz isso: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus tinha um propósito claro e ele procurava agradar o Pai. Para agradar a Deus, muitas vezes agradamos aos homens.
para agradar o Pai, para agradar o Senhor. Muitas vezes pessoas ficam decepcionadas conosco, e está tudo certo, desde que nós estejamos agradando ao Senhor, desde que nós estejamos agradando ao Senhor. E isso não parava. Por que Jesus não parava? Ele tinha um propósito claro, e ele estava procurando agradar a Deus. Então, em momentos cruciais, vinha uma voz do alto e falava: esse é meu filho, da qual eu tenho me agradado. Eu sinto agora o Espírito Santo invadindo onde você está, e falando: estou me agradando de você, eu estou me agradando da sua posição, eu estou me agradando daquilo que você tem feito, das suas escolhas. Você se posicionou em mim, você rompeu com o pecado, você rompeu com tudo aquilo que não me agradava, você tem confrontado aquilo que é errado. Eu estou me agradando de você. Continue procurando a aprovação de Deus, não dos homens. Terceiro ponto: Jesus era um homem de oração. Jesus orava nos momentos cruciais. Jesus orava. Jesus orava em todo tempo. Quando tinha que tomar decisões, Jesus orava. Procuravam Jesus, cadê Jesus? Estava no monte orando. Jesus tirava tempo para orar. Jesus tirava tempo para buscar ao Pai. Por quê? Porque Jesus dependia de Deus. Ele dependia do Senhor. Ele buscava o tempo todo, constantemente, se fortalecer em oração. E assim temos que ser nós temos que ser assim, homens e mulheres de oração. 2025 vai ser o ano do qual nós mais iremos orar. Nós iremos orar em 2025 como nunca oramos antes. Nós iremos orar o tempo todo. Iremos tirar tempo de oração, mas iremos orar enquanto estamos dirigindo. Iremos orar enquanto estivermos no ônibus. Iremos orar enquanto lavamos roupa, enquanto lavamos louça, enquanto estamos caminhando, estaremos orando. Nós seremos pessoas da qual iremos conversar com o Senhor. A oração vai fazer parte do nosso estilo de vida. Nunca antes na nossa história teremos tantas pessoas nesses cultos de orações. Eu profetizo essa casa cheia nas quartas-feiras, porque nós iremos orar. Nós iremos orar. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, e nós acessamos em Deus aquilo que nós necessitamos. Quando nós oramos, nós acessamos pelo Espírito a força que precisamos. Quando nós oramos, nós acessamos os recursos, nós acessamos a paz, a alegria, a visão espiritual, a autoridade espiritual. Iremos orar. Se nós tivermos uma vida de oração, nada vai nos parar. Se nós tivermos um propósito claro, se nós procurarmos agradar a Deus e manter uma vida de oração, o que pode nos parar? Mas talvez você fale: eu preciso de recursos para poder continuar. Eu preciso de alguns recursos espirituais, eu preciso de recursos físicos, emocionais, para poder concluir aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu entendo, porque todos nós precisamos. Todos nós precisamos. E para finalizar, eu quero ler com vocês Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não irá nos abençoar, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Não são algumas, todas as bênçãos que você precisa para concluir a caminhada que você começou, para chegar até o final. O Senhor já disponibilizou para você. Está tudo disponível. Se é fé que você precisa, está disponível. Se é alegria que você precisa, está disponível. Se é amor que você precisa, se é o fruto do Espírito, está disponível. São recursos físicos que você precisa, são finanças, é um carro, eu não sei o que você precisa, mas já está disponível, porque Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. E é por isso que nós precisamos acessar nele. É como um herdeiro, filho de um grande milionário. Um filho de um grande milionário, é tudo dele, já está disponível para ele. Mas se ele precisa de um tênis novo, ele precisa falar: pai, eu preciso de um tênis novo. Se ele quer comer uma coisa diferente, ele precisa falar: pai, eu quero comer algo diferente. E somos nós precisamos ir até o Pai, que já
nos deu todas as coisas. Com Cristo Ele já nos abençoou, já somos abençoados. Mas nós precisamos, pela fé, se colocar diante do trono da graça, com humildade sim, mas com fé, e falar: Senhor, essa semana eu preciso de mais ânimo, essa semana eu preciso de mais força física, Senhor, essa semana eu preciso romper, eu preciso ir além, Senhor, eu preciso, ó Pai, essa semana nós precisamos enviar um recurso lá para a África, Senhor, nós precisamos, levanta pessoas, nós precisamos de recursos para mandar para o Paraguai. O Senhor já nos abençoou, nunca antes nós vamos enviar tantos recursos para o campo missionário como esse ano. Esse ano nós vamos enviar aonde precisa. O Senhor só vai mandar os projetos, porque tudo que precisa Ele já nos abençoou. É dinheiro que precisa mandar, nós vamos ir a mandar. É teto que precisa fazer, nós vamos mandar. É piso, nós iremos fazer. Pessoas precisam ser alimentadas, pessoas precisam de medicamentos, vai chegar no campo missionário, porque tudo aquilo que Ele já preparou para nós iremos acessar pela fé. A Lírio nunca avançou tanto, Lírio Parelheiros vai avançar em 2025 como nunca avançou antes. Nada vai nos parar. Eu quero te convidar agora a um ato profético, começar a escrever aí: nada vai me parar. Escreve aí no chat: nada vai me parar, nada vai me parar. Esse ano nada vai parar Lírio. Coloca aí: nada vai parar. Pessoas talvez se levantem contra Lírio, governantes talvez se levantem contra Lírio, outras religiões se levantem contra Lírio, mas nós vamos continuar avançando, porque nós queremos agradar ao Pai, e o nosso propósito é claro: enquanto tiver uma alma aqui todo culto se convertendo ao Senhor, esse é o propósito. Todas as vezes que uma alma se converte aqui, é Deus falando: esse é meu filho amado, da qual eu me agrado. A Lírio é minha filha, é a minha noiva, da qual eu tenho me agradado. Eu vou continuar abençoando. E se você recebe essa palavra, levanta as suas mãos onde você estiver e aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, em nome de Jesus.